E André Valadão publicou um vídeo em suas redes sociais como Instagram, Twitter, mencionando que ele recebeu uma intimação do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos assistir o vídeo. Eu recebi em minha residência uma intimação do TSE, através do senhor Alexandre de Moraes, e eu venho me declarar a partir dessa intimação, dizendo que o Lula não é a favor do aborto, Lula não é a favor da descriminalização das drogas, Lula não é a favor de liberar pequenos furtos. Os trombadinhas entrarão na sua casa, roubarão sua TV, roubarão seu celular, você correrá risco de vida e nada acontecerá com eles. Lula não é a favor, literalmente, de colocar uma regulação na mídia, onde você vai perder o poder de expressar sua opinião, expressar o seu culto. É isso. Deus abençoe o Brasil. E de imediato eu achei o vídeo estranho e fui pesquisar aí na internet e me deparei com inúmeros canais de notícia negando a veracidade dessa intimação que o André Valadão sofreu. E eu estava observando também, meus irmãos, os comentários das pessoas na internet dizendo que o André Valadão estava sendo apenas irônico, ou talvez ele gravou esse vídeo devido ao contexto da censura do Brasil Paralelo e também da Jovem Pan, que é um canal de notícia. E se vocês não estão por dentro disso, eu recomendo vocês pesquisarem esse assunto, meus irmãos, pois eu não estarei tratando sobre ele aqui nesse vídeo em específico. E devido a essa repercussão negativa desses vídeos, que chegaram a mais de 30 milhões de visualizações, o próprio André Valadão postou no seu Instagram a foto da intimação que ele recebeu do TSE. E esse processo foi movido pela coligação do Lula, ou seja, dos petistas. E também não podemos esquecer que o próprio Jair Bolsonaro emitiu um processo através do TSE recentemente, meus irmãos, onde o PT ele estava utilizando falas descontextualizadas do atual presidente para descrevê-lo como um pedófilo ao dizer que pintou um clima com as adolescentes venezuelanas. Isso repercutiu no Brasil inteiro, ou seja, meus irmãos, ambos os lados estão se valendo de decisões do TSE para retirar vídeos do ar que eles consideram como fake news. Porém, o processo do André Valadão está correndo e também não tem nenhuma ação judicial concreta ou concluída para o pastor gravar um vídeo dessa magnitude na internet. Ou seja, meus irmãos, o André Valadão foi apenas intimado para que ele soubesse que havia uma ação na corte contra suas falas políticas. Foi apenas uma intimação, somente isso. E o que ele deveria fazer como um pastor? Apenas gravar um vídeo, se defendendo pela intimação e esperar, meus irmãos, que a justiça lhe conceda esse direito. E nesse processo que está correndo, em nenhum momento o André Valadão foi coagido, que ele deveria ter feito isso no Instagram, nas suas redes sociais. E simular, meus irmãos, uma decisão judicial é infração da lei, induz ao erro e também inúmeras mentiras. E por fim de tudo, o TSE analisou os vídeos do André Valadão e ambos foram removidos, tanto do Twitter e Instagram. E por que isso é falso, meus irmãos? O TSE novamente apenas intimou o André Valadão e não disse que o mesmo deveria dizer essas palavras como vocês viram no vídeo, como eu separei, como se fosse um ato, meus irmãos, de coação autoritária. Quantas pessoas simples, incautas, acreditaram que realmente o André Valadão recebeu essa intimação para ele se manifestar dessa maneira nas redes sociais? E tudo isso, meus irmãos, foi feito apenas, sabe para quê? Viralizar, com um tom mentiroso e com música de fundo para causar um clima de medo nas pessoas, ou apenas uma estratégia desesperada e mentirosa dos apoiadores políticos do atual presidente Bolsonaro. E o pior de tudo, meus irmãos, que isso é um ato de desacato às autoridades. As escrituras descrevem que nós devemos nos sujeitarmos às autoridades e obedecer às leis civis do nosso país. Devemos orar por elas. Porém, meus irmãos, obedecer às autoridades não significa uma sujeição cega, mas nós devemos honrá-los com o nosso linguajar, com nossa postura como cristãos. E para que tudo isso, meus irmãos? Para que a porta do evangelho seja aberta para eles. E quando eles verem a conduta da igreja sendo o sal da terra e luz do mundo, então nós impactaremos a sociedade. Como homem, meus irmãos, da estatura do André Valadão, não consulta um advogado a respeito desse posicionamento antes de postar um vídeo, meus irmãos, e atingir mais de 40 milhões de pessoas em apenas um dia. Muito estranho, não é verdade?
E a declaração do pastor em vídeo, meus irmãos, foi voluntária e, repetindo novamente, não foi uma determinação judicial. Isso, meus irmãos, segundo juristas, isso é um ato criminoso do pastor. Não sou eu que estou afirmando, mas sim juristas, pessoas que estudaram. E, meus irmãos em Cristo, sabe a conclusão disso tudo? Se o André Valadão estivesse mais preocupado com as ovelhas da sua igreja, ao invés de estar envolvido ativamente na política, isso não teria acontecido. Veja, Silas Malafaia, o André Valadão, entre outros pastores tanto da ala progressista ou também protestante, falam mais de assuntos políticos na igreja, nos seus canais do YouTube, mais do que o próprio evangelho. Se André Valadão estivesse mais preocupado com o seu chamado pastoral, que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, ele não estaria nessa furada. Sabe aquele ditado, meus irmãos? Foi se meter aonde não foi chamado. Porém, isso não quer dizer que cristãos não possam emitir suas opiniões políticas na sociedade. Porém, meus irmãos em Cristo, o André Valadão não está somente emitindo as suas opiniões políticas, mas o mesmo está participando ativamente da esfera política e até transformou as igrejas da Lagoinha e Belo Horizonte em um curral eleitoral quando convidou Michele Bolsonaro e Jair Bolsonaro para discursarem na igreja. E eu gravei um estudo a respeito disso, criticando essa postura, vai aparecer aqui em cima nos cards para vocês assistirem. Mas, meus irmãos, isso é um escândalo que estão fazendo com o evangelho no Brasil. E também me dá náuseas, a nojeira que esse povo gospel, meus irmãos, está escandalizando a igreja no Brasil. É só você olhar os canais de notícias, não importa se você não gosta do jornalismo da CNN, da BBC, eles estão falando a verdade, até a Jovem Pan concorda com eles. As palavras deles são essas: um pastor que deveria dar credibilidade com a verdade, com transparência, não está dando. Meus irmãos, Jesus disse que nós deveríamos ser sal da terra e luz do mundo entre os incrédulos. Essa deve ser a característica de toda pessoa que se diz cristã. Porém, meus irmãos, e se o nosso sal ele não salgar? Serve apenas para ser pisado pelos homens, meus irmãos, sem utilidade nenhuma. E o que o André Valadão e inúmeros evangélicos estão sofrendo aqui no Brasil não é uma perseguição por causa do evangelho, mas, meus irmãos, ele está colhendo o que ele está plantando na área da política. Veja, por exemplo, comigo o que um dos grandes pregadores do passado, o Dr. Martyn Lloyd-Jones, disse antes da Segunda Guerra Mundial explodir acerca da igreja. Veja comigo. Se você ou eu começarmos a misturar assuntos políticos com os nossos assuntos religiosos, então não nos deveríamos surpreender se começássemos a ser perseguidos. E o nosso Senhor Jesus disse: bem-aventurado aqueles que são perseguidos, e não é por causa da política, é por causa do evangelho, não é por causa do seu posicionamento a favor do Bolsonaro, do Lula, mas da justiça que emana do evangelho. Era disso que o nosso Senhor Jesus estava tratando no Sermão do Monte. Então, meus irmãos, para a decepção de muitos que alegam que estamos sendo perseguidos aqui no Brasil, uma palavra para vocês: nós não estamos. E os cristãos não estão sendo perseguidos por causa do evangelho atualmente aqui no Brasil, mas sim por causa dessa junção, meus irmãos, diabólica entre igreja e política que estamos vendo cada vez mais aflorando no nosso país. E as pessoas de fora estão odiando cada vez mais a instituição da igreja. Isso, meus irmãos, não é por causa do evangelho, da nossa pregação, mas sim dos absurdos que os evangélicos estão fazendo em nome da política. E que Deus levante homens e mulheres comprometidos com o evangelho e protestem contra esses falsos pastores que estão sujando o nome da igreja. E esse foi mais um vídeo no canal. Se vocês gostaram, deixe o seu like, isso ajuda no crescimento do canal. Se você é novo no canal, se inscreva e ative a opção receber todas as notificações para vocês serem notificados quando eu postar novos vídeos no canal. E caso os irmãos queiram contribuir com esse trabalho que eu realizo no YouTube, eu ficaria muito feliz e o link vai estar na descrição de todos os vídeos. E que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus.